Olá, meu povo! Vamos falar um pouquinho agora sobre a lista de incidência, que é onde vocês fazem muita confusão, mas muita mesmo. Então vamos lá, vamos compartilhar essa tela aqui, que eu já separei, e vamos esmiuçar isso para sempre e ver o porquê tem alguns detalhes que a gente não pode deixar passar despercebidos, tá bom? Não se preocupe que depois desse vídeo você vai entender de uma vez por todas o que é essa abençoada listinha, tá? Então vamos lá, deixa eu fechar aqui algumas coisas que não aparecem para vocês, mas para mim tá aberto. Vamos lá. A lista de incidências. O que precisa ser feito dela? Vamos fazer questões? Não, Kátia. Vamos usá-la para quê? Para identificar nas provas anteriores o que eles costumam pedir. E por que a gente usa isso? Porque a gente só vai fazer o método semáforo com essa lista, concordam? Às vezes vocês preferem fazer prova por prova, criar a listinha de vocês. Uns gostam de fazer no Excel, outros gostam de fazer à mão. Não tem importância, você faz da forma que você achar mais facinho para você. Uns querem, conforme vão usando as provas para estudar, já vão criando a lista. Outros preferem finalizar ao livro de questões comentadas, que é a ADE, e depois, no final, criar a lista de incidência. Outros preferem ao contrário, focar na lista de incidências e depois usar as provas para estudar. Mas, geralmente, vocês gostam de focar na ADE, né? Que é usar as questões para estudar, que é pegar o tema ali, abrir o teu material, estudar e fazer seus próprios resumos. É estudar como se estivesse com consulta. Ah, mas tem coisa que eu não estudei ainda, como que eu vou fazer isso? Não é responder questões. Então, por exemplo, se eu pego aqui sobre direito penal, e eu pego essa questão, não faço ideia do que é. Então, eu vou abrir ali, se você já sabe aonde está, você vai no direito penal, vai estudar cada um desses temas e vai fazer resuminho. Bem simples. Ah, posso fazer aqui? Tem gente que prefere recortar, tem gente que recorta, coloca no Word e deixa espacinhos e depois imprime. Tem gente que prefere imprimir as questões, a parte da frente e atrás prefere fazer os resuminhos. Tem gente que tem o caderno, que gosta de recortar, que eu adoro esse tipo de feitura, que gosta de recortar, porque o caderno já é em espiral, já fica com o sentimento de que é um livro de questões comentadas, entendeu? Aí você usa a sua criatividade. O que não pode? Não pode deixar de um lado e fazer resumos no outro. Tem que estar junto, porque a gente condiciona para facilitar as revisões. Não é verdade? Aqui já está abrindo um pouco mais a sua mente. Principalmente se você viu o vídeo método semáforo, né? Então, aqui você já tem uma noção da importância. Mas e eu que não consigo identificar, Kátia, o que eu faço? Você pega essa questãozinha aqui, abre um site de questões, ou vai ali no Google, digita o proprietário do veículo, você pode colocar questão tal, você vai... não, o chat GPT não vai dar, porque ele não responde essas coisas. Mas você joga no Google, vai aparecer o link, geralmente aparece já o link de um site de questões, ou você já assina um site de questões, só jogar o comecinho já vai aparecer, aí você marca qualquer gabarito, vai lendo ali os comentários, abre a tua letra de lei, às vezes você já tem um PDF ali que você quer usar, posso já ir vendo videoaulas? Vai demorar, né? Depois, nas outras fases, você vai se aprofundar mais. A ideia é você usar isso como um tipo de uma engenharia reversa, mas não é bem isso, mas é praticamente isso, tá bom? Para vocês entenderem. Então, vocês podem pular a parte de interpretação, não precisa fazer. Ah, mas e raciocínio lógico? Gente, é para fazer com consulta. Mesmo que você pegue ali raciocínio lógico, matemática que você tem dificuldade, concorda para mim? Jogou ali no Google ou jogou no site de questões, marca qualquer gabarito, não vai estar explicandinho ali. Pega a explicaçãozinha, anota, às vezes tem um mini videozinho no próprio site de questões, já vê a explicaçãozinha e marca. Porque muitas vezes dá um sentimento de que não aprendeu. Não tem problema, porque depois vocês vão revisar bastante. Não tem problema, porque depois vocês vão se aprofundar vendo teoria. Agora é só para montar um bom material de revisão. Bom, para ter malícia, para entender o que gostam de pedir, é isso. É para adiantar os estudos, para pegar um pouco de cada ponto do edital, olhar o todo, fragmentar o todo para facilitar os seus estudos, também é um estudo ativo, porque você tem que estar com a sua atenção focada, não vai ter como você ficar viajando na maionese, não vai ter, porque para você construir isso, você tem que estar ligado.
é demorado, geralmente nas primeiras provas, mas depois, conforme você vai avançando, repete tanto as questões, que aí, quando você vê a questão repetida, você fala, ler, comentário da questão, tal, tal, número tal, da prova tal, você pode colocar. Ah, mas e quando eu pego questões desatualizadas? Então, você vai lá no Google, vai aparecer a questão, provavelmente você já tem um material atualizado, você olhou ali, ficou em dúvida com aquele gabarito, mas geralmente o pessoal já comenta ali, ah, mas essa questão é muito antiga, vê se tem algum comentário mais recente, não é para ficar lendo todos os comentários, é para pegar o comentário mais votado, não é só para usar o site de questões para estudar, a ideia é estudar. Então, ah, mas se eu não entender o contexto, eu não vou entender. Não, minha gente, olha aqui na parte de crimes. Só isso aqui que você colocar os seus resuminhos, você precisa ler todos os artigos? Não. Então, você precisa despertar para isso, entendeu? Aí você já tem o teu material em PDF, às vezes você já tem um livro, né? Você jogou ali, você já identificou sobre o que está falando. Se você quiser, você pode ir lá sinalizar o seu PDF. Se você quiser, você pega ele, dá uma estudadinha e anota mais algumas coisas. Muitos de vocês gostam de fazer assim, tá lá no site de questões, pegou ali o comentário. Isso aqui é bem letra de lei, né? Pegou letra de lei ali, fez os resuminhos. Ah, é para ficar fazendo aqui o resuminho? Não, faz um resuminho bonitinho, como se você estivesse estudando, entendeu? Bem bonitinho. Ah, posso colocar só o artigo? Não pode só colocar o artigo, porque a ideia já está ali para facilitar as suas repetições. Então, procura, vou ter que reescrever o artigo? Sim. Ou coloca algumas palavras-chave que você olha ali e identifique o artigo, porque senão você vai colocar artigo, vai ter que ficar abrindo, procurando para revisar. A ideia não é dinamismo? Então, não pode ficar contando só com a costura do outro dos temas. Então, eu peguei a DE para revisar, ó, 30, tá pronta a minha DE. Pronto, eu tenho a lista de incidência, por exemplo. Aí eu falo assim, vou pegar essa primeira semana, vou revisar a minha DE, todos os meus resuminhos. Não é revisar resuminho? Sim, só que a diferença, principalmente para sinestésico, que gosta muito de estudar assim, ou TDAH, que gosta muito de estudar assim, é que ele vê ali na prática como que se desenvolve aquilo que ele aprendeu. É muito melhor estudar desse jeito, minha gente. Ah, mas eu fico lá com uma sensação ousada. Não tem nada de ousadia aqui. É simplesmente pegar os temas, já adiantar os estudos, fazer resumos, já anotar. Depois, conforme você for revisando e for se aprofundando nas outras fases, a sua teoria, e aí essa repetição de revisão vai ficando na sua cabeça. Então, não se problema, não tem problema. Às vezes, nas primeiras passadas ali, nas primeiras provas, quando você estiver na terceira, na quarta, na quinta prova, repete tantas coisas que você já começa a memorizar também. Além disso, então, é quase um ciclo de estudos praticamente automático que é montado. Ah, eu posso pegar e só fazer português de todas as provas? Não. Você tem que usar como ciclo, que vai mudando de matéria e você vai indo junto, vai mudando de matéria, e aí você usa um site de questões, o Google é rapidinho, tá bom? Pense, você tem que montar um material maravilhoso. Não adianta querer correr só para se livrar. Já está estudando. Perceba, não está estudando? Olha aqui, ó, a respeito dos crimes de petrechos de falsificação. Às vezes você não sabe qual é o artigo. Aqui está o artigo aqui. Você está ali com o teu código aberto, né? Então, quando fala aqui sobre isso, você vai lá estudar. Está lá marcadinho cada um desses tópicos aqui, o que é modalidade culposa, o que é crime material, joga ali a questão, ali no site de questões vai ter gente comentando cada uma dessas coisas, e aí você já faz seus resuminhos, as suas anotações. Às vezes você tem um material, por exemplo, isso aqui é de escrevente, você comprou uma apostila de determinado curso que é bem conhecido, e aí tem umas anotações extras ali, já abre, você não está estudando. Quando a gente estuda e faz resumo, a gente não lê o nosso material, não vê vídeo aula, não faz resuminho, é a mesma coisa, só que você está direcionando agora cada ponto específico para preparar bem esse material de revisão, entende? Que daí vai facilitar bastante as suas rodadas também lá na frente. Isso é ótimo para uma reta final, vocês não têm noção. Ah, mas isso não é o suficiente. Obviamente que não. Obviamente, você só está montando um pedaço do seu material. Depois vai ter que se aprofundar em teoria, principalmente vocês que compram material imensos, ou deixa para estudar muito em cima da hora. Porque eu penso assim, concorda comigo? Você ficou lá enrolando, ao invés de pegar as suas coisas e tal, mas pelo menos você fez a DE, pelo menos você tem as suas listas, pelo menos tem o método semáforo ali, tá? E aí você fala assim, bom, vou pegar, focar nisso daqui, né, na letra de lei, aí eu vou fazendo essas alternâncias que do buraco que a Kátia falou, pelo menos isso aqui, se cair na prova, eu vou acertar.
fez a sua prova, todos vocês que ficam comigo, depois foram aprovados, o que vocês sempre falam para mim, Kátia, quando eu volto da prova, eu já corro para minha lista, para minha DE, para minha lista de incidência, para o meu método semáforo, porque é inadmissível eu errar qualquer conteúdo disso, porque eu revisei tanto, revisei tanto de modo bem ativo e reflexivo, que memorizou. Então, eu não posso errar isso. Eu já coloco isso como parâmetro. E lógico que vocês também vão estudar os outros conteúdos. Sempre reforço isso, porque vocês sempre confundem isso. Bom, estão entendendo? Tamo, Kátia, ó. Aí eu coloquei, né? Usar um site de questões, sinalizar as leis de verde, que aqui que são as leis de verde, né? Aí eu coloco aqui, ó. ADE não é responder questões, é um livro de questões comentadas. Aqui não surge o que você errou. Aqui você não vai resolver a questão e separar o que errou. Aqui não surge a lista de erros. Aqui é só a lista de incidência, que é aquele verdinho que vocês sinalizam lá. Ah, mas como que eu vou fazer questão, sendo que eu não estudei? Não é fazer questão, pequeno grilo falante. Não é fazer questões. É pegar os temas para direcionar onde você estuda agora e faz seus resumos. Entende? Mesmo que você tenha dificuldade, está fazendo com consulta. O que tem de dificuldade em usar temas para estudar com consulta? O que tem dificuldade? Não tem dificuldade nisso. Então, você vai criar um livro de questões comentadas seu, entendeu? Só que cheinho de detalhes para facilitar, porque você vai aprender muita coisa. Por exemplo, olha aqui, ó, caiu o crase. Vou pegar, vou estudar crase, vou ver quais são as regrinhas de crase e quero fazer uma tabelinha. Faz uma tabelinha dele, não vai facilitar as suas revisões depois? As regrinhas de crase? Putz, Kátia, vai mesmo, principalmente quando estiver faltando 10 dias para minha prova. Tá ali já do que pegar um montão de resumo, um montão de coisa, pelo menos das outras coisas que ficaram faltando ali de português, você já sabe. Isso aqui tem que memorizar, não pode errar. Isso está em tudo quanto é prova, entendeu? Aí aqui, por exemplo, ó, em conformidade com a norma padrão, sentido do texto, a frase, bababá, bababá, noção única, tananana. Por exemplo, ó, tá vendo que aqui eu coloquei uma interrogação bem horrível? Você às vezes nem sabe o que é isso aqui. O que são isso aqui? E outras pessoas são. Vai jogar a questão no site de questões, vai jogar no Google, vai ver sobre o que está dizendo, escreve aqui, puxa uma flechinha aqui, é a matéria de português que fala sobre isso, isso, isso. Faz uma tabelinha, vai lá estudar, porque português é uma coisa que tem que estudar um pouquinho melhor, não é verdade? Vai lá, olha, já vou colocar aqui uns macetes, umas regrinhas, e às vezes, que eu falo que eu ia falar e eu pulei, vocês encontram os macetes tão legais em site de questões, que aí você pode abrir uma pastinha no Word, abrir uma pastinha, não, abrir o Word, depois criar uma pastinha, e ir colocando esses macetes dali, por exemplo, do site de questões que você amou. Porque depois que você terminar a sua DE, entre uma folha e outra, você pode estar grampeando junto. Não vai ficar da hora na hora que for revisar? Vai ficar muito legal. Então, mesma coisa, tá vendo? Olha aqui, eu nunca estudei essas coisas, eu não sei do que está falando. Então, eu vou jogar lá um Mévio para ver o que aparece ali. Aí eu vou ver que são artigos específicos, vou abrir ali, vou estudar. Às vezes tem no meu material uma explicação um pouco melhor. Daí eu vou lá fazer meus resuminhos também, entende? Posso pegar com o parâmetro que está no site, posso pegar a letra de lei e fazer ali minhas sinalizações, posso pegar no material ali em PDF que já tá fácil, porque, mas eu vou ver vídeo aula, né? Eu gosto de ver vídeo aula, vai. Se você, por exemplo, for estilo de aprendizagem auricular, se você for sinestésico, geralmente sinestésico gosta muito de estudar através de questões, que é a forma que eu mais amo também. Mas tem gente que é auricular, tem gente que é visual, precisa fazer umas anotações extras, né? Então, nas outras fases, a gente vai verificar quais os vídeos vai ver, a carga horária. Você não faz o cálculo estratégico? Sim, Kátia. Eu não sei do que você está falando. Calma, que se você não viu ainda, uma hora você vai chegar nisso também, entendeu? Vocês viram como vai ficando fácil? É muito simples isso daqui. Vocês fazem uma volta imensa com dificuldade. Então, aí conforme vai identificando, você concorda comigo aqui, ó? Por exemplo, quando você for criar a lista de incidência, que é do direito penal, né? Então, você vai colocar ali o quê? Você vai colocar certinho o que caiu. Caiu sobre certidão e atestado do artigo tal, na sua listinha de incidência, que você quer fazer à mão, não tem problema. Eu prefiro fazer à mão, nunca gostei de usar Excel. Aí tá aqui, ó, falsidade material, de atestado, deve ter o artigo lá, vai para a listinha de incidência. Documento falso, sei lá, de repente tem um artigo também, um inciso, vai para a lista de incidência, entendeu?
Tem crase, vai para a lista de incidência. Agora eu vou mostrar aqui uma lista genérica e vou explicar para você porque ela pode dificultar a sua vida. Então, ó, tá bonitinha a lista, a menina que fez, muita gente boa. Olha, isso aqui foi eu que baguncei, tá, gente? Eu tava mexendo aqui, mas vai dar para explicar o que eu quero. Então, olha, compreensão de texto, beleza? Né? Então, ela colocou aqui que caíram duas. Duas, aqui eram outras coisas, outras provas, tá bom? Teve uma prova que caiu 15. Ortografia oficial. Então, se ela teria que ter colocado ortografia oficial, mas colocado aqui o que foi pedido em ortografia oficial. Por quê? Porque na hora de revisar, não dificulta, fica fácil para você estar passando ali na listinha, para você usar a lista para você fazer revisar através de questões, vai facilitar, porque vamos supor, ela joga lá para usar as questões para revisar, ortografia oficial, vai aparecer um monte de questões. Aí, como que vai fazer? Ah, mas é para fazer 5 questões. Tudo bem também. Foi o que eu falei para ela. Tudo bem se você quer fazer aqui, ó. Emprego dos sinais de pontuação. Então, jogou num site de questões, por exemplo, aí pegou bastante, e aí tem que saber todos os empregos de que precisa. Olha isso aqui, ó. Regência verbal, concordância é enorme. É enorme. Como que vai conseguir ter bastante repetições? Não tem como. Ah, mas precisa isso. Precisa, mas não nessa fase. Estão compreendendo? Nessa fase tem que estar mais especificado. Então, ela colocou aqui, ó, lógica proporcional, noções de conjunto. Eu ia colocar mais ou menos o que foi pedido aqui. Eu acho que nem tem como colocar aqui, eu até entendo que ficaria assim, que está determinado. Imagina, você acha que, ó, razão, proporção, divisão, aqui ela deixou até que matemática mais especificada, você concorda comigo? Daí tinha atualidades de mercado financeiro aqui, por exemplo, ó, internet bank, aqui eu acho que é igual ela explicou para mim, não, mas aqui está bem especificado, Kátia, pode ficar tranquilo que não vai bagunçar minha cabeça. Agora, olha uma lista mais especificada, como facilita na hora de revisar. Olha aqui, ó, ela fez, ó. Então, ela colocou conjunção. Daí ela colocou qual que foi a conjunção? Ela colocou aditiva. Pelo menos ela colocou a tabela toda? Não, ela colocou que era uma conjunção aditiva. Daí ela colocou assim, depois a adversativa, causal, conclusiva, condicional. Isso aqui, tudo de questões que ela foi pegando. Daí ela fez ali quais eram as subordinadas. Ela fez aqui, vou explicar para vocês. Não precisa fazer desse jeito. Então, ela pegou aqui embaixo várias provas. Pegou eu acho que essa menina aqui pegou umas 15 ou 10 provas. Depois que ela terminou tudo, então ela foi lá criar a lista de incidência só de português. Pegou tudo e criou a lista de incidência. Por isso que aqui, ó, ela foi colocando o que foi pedido nas 15 provas, só de português. Ela preferiu fazer assim. Não precisa fazer desse jeito, mas ela preferiu. Depois ela pegou a parte de direito, então ela pegou todas as provas, ela fez só um de constitucional, ela fez um de direito administrativo, e aí ela preferiu, segundo ela falou para mim, eu preferi fazer assim, Kátia, porque na hora de fazer as minhas revisões, vai facilitar bastante quando eu usar para fazer as minhas questões. Por um exemplo, quer ver? Quando ela terminou, que ela tinha que rodar essas listas para usar como questões, então ela colocava assim, ó, 5 questões num site de questões, 5 questões de conjunções aditivas. E pode fazer, precisa fazer assim? Eu acho que o ideal é fazer assim. Mas precisa, vamos supor, isso aqui é tudo de conjunção. Então, ela poderia ter feito, por exemplo, aqui, ó, 2 de cada, entende? Só para ir treinando. Não vai fazer um monte de questões de um tema, porque senão você não consegue rodar várias e várias vezes, porque a ideia é usar essa lista para você terminar, depois voltar lá para o início, terminar, voltar lá para o início, e não vai surgindo a lista de erros? Vai surgindo a lista de erros. Tá dando para entender? Então, aqui ela colocou o que é morfologia, o que caiu em todas as provas, ela juntou aqui. Então, ela colocou aqui adjetivo por sufixação, não consigo falar isso aqui. Então, ela foi colocando aqui, era substantivo, ela foi detalhando para facilitar a vida dela. Olha que ela colocou aqui do lado, ela colocou mais detalhado, que o que caiu do prefixo mais sufixo. Então, prefixo é um infelizmente, né? Que vem o feliz, e aí vem um complemento do lado e complemento no final. E aí, não estou falando, vocês estão falando certo, tá, gente? E aí, depois, o próximo sufixo e legalidade. Então, ela foi colocando ali alguns detalhes que, na hora que, mesmo quando ela usasse a lista de questões para estudar, ela ia ter noção do que eles estão costumando pedir, entende? E aí, obviamente, que conforme vai avançando, mas eu vou ficar estudando assim, não.
Isso aqui é na primeira fase só. Na segunda fase, que você for fazer teoria, você vai fazer questões, vai surgir o que você errou, daqui já surgiu lista de erros, não surgiu? Aí, na segunda fase, teoria e questões, não vai complementar ainda mais a lista de erros? Vou, Kátia. E aí, nessa segunda fase, você tem que revisar a sua DE, você quer usar essa lista aqui com questões para você já ir treinando, né? Porque o que você fez ali, você tem que treinar. Aí você já tem uma lista de erros bem grande, você já quer se dedicar ao caderno de erros, entende? Mais ou menos assim que vocês vão avançando. É muito mais fácil. Depois que vocês vão avançando na teoria, por exemplo, que vocês vão entrando um pouco mais de conteúdo, obviamente que daí vocês estão lá sinalizando material, fazendo os seus resumos, os seus esqueminhas. Isso aqui é só para você conseguir ter mais repetições, para você ter uma noção. E conforme vocês vão passando por essa lista, vocês vão aumentando. Ah, isso aqui eu já fiz um montão de vezes, esses temas aqui. Estou na quarta vez passando por essa lista. Acho que eu vou pegar um pouquinho mais, deixa eu ver aqui, fazer uma tabelinha de conclusiva, vou fazer uma tabelinha de condicional, aí vocês vão agregando umas coisinhas, colocando post-it, fazendo fichinha, aí a criatividade de vocês, ó, é com vocês, entende? Porque, ó, vamos supor, digamos que aquela usou questões para estudar, fez a DE, não fez com consulta? Beleza. Mas aí ela comprou videoaulas de português, porque ela é muito ruim em português, ou um PDF. Ela não vai ter que estudar inteirinho, porque ela não viu teoria ainda, no caso dela, ela não viu. Então, ela vai ter que ver tudo sobre conjunção, ela vai ver tudo sobre flexão verbal, não vai ter que ver? Não vai fazer as anotações, não vai fazer questões, teoria e questões, não vai separar o que errou. Aí, por exemplo, ela quer no sábado pegar isso aqui para fazer questões, deixa eu fazer um pouquinho de questões disso, deixa eu me dedicar nas questões que eu fiz na semana, quero refazê-las de novo, deixa eu me dedicar no caderno de erros. Aí vocês vão adequando isso para ir pegando, treinando. Porque se você se aprofundou em conjunção, você estudou a videoaula, você não vai fazer uma tabela de conjunção? Vai! Não é um material de revisão também? Ah, Kátia, entendi. Putz, grilo. Essa primeira aqui, que é que eu crio, ele está particionado. Depois que eu for me aprofundar, eu também vou ter os meus esqueminhas. Então, vai ser mais ou menos assim, Kátia. Deixa eu ver se eu entendi. Terminei a fase 1, fiz a lista de incidência, fiz o método semáforo, fiz o meu livro de questões comentadas, que é a DE, beleza? Daí eu fui para teoria, daí eu estou vendo questões e teoria e questões, ou então estou usando, tem gente que gosta de estudar só por questões comentadas, ou estou vendo a minha videoaula, estou ali de segunda a sexta fazendo isso, aí eu deixo sábado e domingo, por exemplo, sábado para revisar a ADE, domingo para refazer todas as minhas questões, porque eu estou pensando assim, Kátia, a cada 30 dias juntar uma boa lista de erros, e aí eu pego um final de semana e me dedico a essa lista de erros. Perfeito, Kátia. Kátia, eu também preciso revisar o que eu estudei de português e as minhas tabelas, que eu me aprofundei. Então, eu posso pensar assim, por exemplo, que a pessoa está lá na segunda fase. Daí ela pensa assim, eu acho que agora eu vou pegar, então, nesse final de semana, vou revisar, vou usar a lista de incidência para fazer questões. Vou dar uma lida no meu método semáforo, vou dar uma lida na DE, no primeiro final de semana. De segunda a sexta, você está vendo teoria, como a gente se organizou. Estou indo só lá na frente para você entender, tá bom? Daí você fala assim, agora no próximo final de semana, Kátia, eu acho que todas as questões que eu fui vendo, teoria e questões, eu vou refazer tudo. Já estou nessa quinzena, eu quero fazer de novo para ficar bem na minha cabeça. Aí surgiu uma lista de erros, já tem uma lista de erros daqui dessa lista, já tem uma lista de erros do que você está se aprofundando em teoria e surgindo. Aí você fala assim, nesse terceiro final de semana, Kátia, eu vou me dedicar ao caderno de erros, porque tá feia a coisa. Vou me dedicar a esse caderno de erros, porque eu preciso me aprofundar mais, porque se é isso aqui que eu estou errando, é porque eu não entendi muito bem. Tá. Aí chega lá na quarta semana, no final de semana. Aí você fala assim: preciso dar uma revisada melhor nas matérias que eu finalizei e que eu criei nos resumos e que eu me aprofundei em teoria. Aí você vai lá, pega e revisa. Aí chegou lá nos outros 30 dias, por exemplo. Você não vai colocar outras matérias para se aprofundar, teoria, questões, daquela forma que você está acostumado? É isso mesmo, Kátia. Aí você sempre vai voltando nessas gavetas de revisões. Nessa aqui, que é da lista de incidência, no VAD-MECOM, como eu já expliquei, ou na letra de lei, como eu já expliquei para vocês. Na DE, lê bastante os seus resuminhos. Acontece que algumas vezes vocês não encontram
muitas provas anteriores, quando é um concurso muito específico demais. Aí o que eu falo para vocês, vai lá no PCI concurso e verifica dentro do concurso que você vai prestar, todos os outros que forem parecidos, e dá para você adequar aquilo que é diferente entre eles, você descarta. Uma coisa que vocês falam assim para mim, mas e se a minha banca for FGV? Gente, esse estudo agora de fragmentar, não importa a banca. Não importa se está desatualizado, você vai fazer suas atualizações. Não importa se a questão foi de 500 anos antes de Cristo. Não tem importância nesse caso aqui. Aqui a gente não está treinando, aqui a gente está olhando, por exemplo, um TRE. A gente está pegando um TRE, que tem um monte de provas, um FCC, CESP, FGV nem tem, né? Aí você está criando a tua lista de incidência, está usando os temas para estudar. Aqui, importa a banca? Não importa. Quem que vai importar a banca? Digamos que na outra fase. Como não sabemos a banca, então o que que faz? Teoria faz questões mesclando com as bancas, mas digamos que você já saiba quem é a banca que já foi escolhida, por exemplo, é a VUNESP, né? Quando você, não na lista de incidência, mas quando você for para as outras fases que você faz teoria e questões, aí obviamente você vai pegar a sua VUNESP. Não é assim? Vocês estão pegando o fio da meada? É isso, não é tão complicado assim como vocês pensam. Precisa fazer desse jeito? Não precisa. Dá trabalho, mas depois na reta final fica um negócio maravilhoso. Isso é estudativo, você tem que liderar o teu conteúdo. Mas eu vi que tem uns sites aí que tem isso pronto já. Gente, mas não é especificado. Isso aqui tem que ser especificado para facilitar as suas revisões. E aí, conforme você vai se aprofundando na teoria, que daí você vai pegando tudo nas outras fases, você vai construindo seu material também de revisão. Só que daí você vai alternando, entende? Como eu expliquei no outro vídeo. Então, você pega assim, vou pegar 2 semanas, vou focar nessas listas, vou focar no caderno de erros, vou pegar 2 semanas para revisar os meus resumos, que é o aprofundado. Se eu quero que vocês fiquem entre os primeiros colocados, eu não quero que vocês fiquem só naquilo que já caiu. É o que mais cai? Não, minha gente. Caiu nas 10 provas, caiu um inciso, ele entra ali. Porque na hora da prova a gente não pode dar sorte ao azar, temos que acertar isso. Entende? Na hora da prova, se você se aprofunda depois ali para mim, que você está passando daí praticamente o edital todo. Só que isso aqui está montado enquanto você está ali demorando para fazer a sua teoria, aqui não traz rapidez e revisão? É verdade, Kátia. E essa rapidez e revisão vai fazer você memorizando esses temas. Vai ficando bastante na sua memória, e aí você vai dar para fazer um espaçamento maior. Porque depois você vai ter que se dedicar muito para o material que você construiu de teoria, que geralmente é muito grande. Entende? E aí vocês entram em desespero, porque chega lá no final, porque ficou vendo um monte de teoria, não montou o material de revisão, tá lá faltando 40 dias para a prova, desesperado. Quer ver? Pensa aqui comigo. Digamos que falte 40 dias para sua prova, digamos. Aí você tem a lista de incidência, imagina assim que são gavetinhas, tá bom? Tem a lista de incidência, tem a lista de erros, né? Vem o caderno de erros, tem a ADE, aí você criou umas tabelinhas também, que você achou legal criar as tabelinhas. Tem o método semáforo. Aí falta 40 dias para a tua prova, 40 dias. Aí você fala assim, ó, na semana 1, então, se são 40 dias, nós temos 6 semanas, certo? Isso. Aí você fala assim, na semana 1, eu vou revisar todas essas gavetas aqui, o caderno de erros, tudo que está pronto aqui. Na semana 2 e na semana 3, eu vou revisar tudo que eu fiz, as minhas teorias, que eu me aprofundei, vou pegar os buracos da letra de lei, vou pegar as minhas tabelas, pronto, ó, 3 semaninhas só que fácil, olha que fácil. Na semana 4, você fala assim, todas as questões que eu fiz até agora, eu vou refazer todas elas. Depois que eu fiz isso, né, ainda, ó, falta 2 semanas. Aí você fala assim, vou começar a fazer simulados. Aí você faz, você não revisou tudo, praticamente? Sim. Aí você pega o primeiro simulado, faz o simulado, né? Aí você vai preencher, que tem uma folha de preenchimento, que é específica para você analisar a tua estratégia. Aí você vai lá, faz o seu simulado, analisa o que errou, quantas vezes revisou, por que errou, o espaçamento que deu entre uma revisão e outra. Olha a diferença, certo? Certo, Kátia? Daí, você vai fazer de novo uma super revisão, porque ali você percebeu que você errou muita letra de lei, por exemplo, porque você fez o simulado e mostrou que você errou muita coisa ali, que você não sabia que estava mais na letra de lei, e umas tabelas de português que você deveria ter melhorado bastante, ou umas questões ali que você fez pouco de matemática, por exemplo. Certo? Você não vai revisar bastante isso aí que você errou?
Depois vai fazer o segundo simulado. Aí vai mostrar os erros, a mesma coisa, vai pegar ali o que errou, até você perceber que nos simulados que você está fazendo, você praticamente não está errando mais nada. E ainda vai sobrar uma semana para você polir, ver aquilo que você precisa do geralzão que você quer pegar. De repente, você quer pegar as suas tabelas, de repente, você quer pegar a DL de novo, você quer pegar todos os simulados que você fez e usar como revisão para ler ali o jeito que pediram as questões, o que é o gabarito. Vocês viram como fica muito mais fácil? Fica muito mais fácil entender todo esse conceito. Eu até coloquei aqui, ó. As listas, geralmente, vocês fazem ou junto com cada prova, ou após a DE estar pronta, que eu expliquei para vocês. E a lista de erros, né? O que eu falei aqui? Após a fase 1, quando estão fazendo teoria, questões, e aí tem que separar o que errou. Quando ali da lista de incidência, vocês começam a usar as questões para estudar, vai surgindo o erro. Então, o erro não surge aqui na DE. Não surge, você está usando para estudar. Vai fazer questões o quê? Ah, mas e aquilo que eu já estudei e quero tentar? E aí eu separo para a lista de erros. Eu posso fazer isso? Pode, tudo bem, mas tem que deixar separado, entende? Ah, já tem aqui na lista de erros, então tem o verde aqui que caiu, mas esse verde já tem um erro, então já vou criando a minha lista de erros desde já, Kátia. Porque tem coisa aqui que eu já estudei um monte, português já estudei bastante, informática já estudei bastante, direito constitucional já estudei bastante. Posso? Pode, mas não é um intuito da DE. A DE, você vai criar um livro de questões comentadas para facilitar na reta final as suas revisões. Deu para entender, gente? Eu fiz bem especificado, bem desenhado para entender. Eu sempre brinco com vocês, nem que você queira se perder. Nem que você fale assim, vou me perder nas revisões. Ah, eu vou me perder nessas tarefas. Se você ficar focado aqui na gente, não tem como se perder. Aqui é um método de estudo dinâmico, é um método que foi adaptado com toda essa sistemática de estudo ativo, de espaçamento, de ciclos, teoria e questões, separar o que errou para poder pesquisar e melhorar mais, estudar um pouco melhor. Talvez eu estou errando porque eu não me aprofundei tanto, talvez eu tenha que ver novamente uns videozinhos para entender melhor, fazer uma anotação certinho no meu caderno de erros. Às vezes vocês falam assim, o meu caderno de erros, eu posso pegar um caderno para cada matéria? Pode, se você quiser, mas eu falo para vocês, compre aqueles cadernões de 20 matérias, separa ali por matéria, se você quiser. Aí na primeira folha você vai criando as suas listas de erros de cada matéria. Nas próximas você vai usando para estudar. Alguns de vocês gostam de colocar o código da questão para facilitar depois para a feitura. São coisas que vocês que são veteranos conseguem adaptar. Claro que os mais novos que ficam mais perdidos em tudo, que ficaram muito tempo sem estudar, tem mais dificuldade de adaptar essa dinâmica. Mas tá bom, tá começando um novo sistema. Às vezes eu prefiro pegar quem é novo, que não tem tantos vícios, mas o problema do novo é que qualquer coisa que fala para eles que é ótimo, e aí vê que é difícil construir isso, quer se acomodar e pegar um negócio que dá na mão dele. Mas a maior parte de vocês já pegou, já tentou, não rolou, não deu. Entende? Porque ficou passivo. Aqui você o tempo todo vai ter que trabalhar a tua atenção. Não tem como, entende? Você se perde depois na revisão, você se desorganiza. Como o trabalho daqui é bem ativo, não sobra nem tempo de ficar olhando que não devem por aí. Não sobra nem tempo de ficar falando para as outras pessoas que estão fazendo e as pessoas que não entendem esse processo, fica lá falando marmota para vocês, entende? Então, por isso que eu falo, tem que ficar focado aqui nesse sistema, porque vocês vêm seguros, deprimidos. Você imagina pegar uma pessoa insegura e deprimida, qualquer coisa que a pessoa falar, porque assim, ó, teve dificuldade, ao invés de enfrentar a dificuldade para criar força, porque é isso que vocês precisam desenvolver num mundo tão concorrido como esse, querem fugir. Ai, não, vou pegar lá, aí não me adaptei ao método. Vocês falam assim, não, me adaptei ao teu método. Que meu método? Não é meu método, é a forma que é organizada. Eu coloquei na prática mundial, nos melhores países que realmente se empenham no estudo. Eu só criei uma modelagem para que, conforme vocês construam, também facilite as revisões. Para que, conforme vocês estão construindo, vou desenvolvendo a atenção de vocês, vão adaptando ao estilo de aprendizagem. É muita coisa que vai acontecer em conjunto. E vocês têm que querer que dê certo.
Porque a questão não é, ai, não me adaptei. Gente, sabe por que quando às vezes fala não me adaptei? Porque está tendo dificuldade, né? E aí entra em desespero e vai lá. Porque só que vocês têm um comportamento que, para qualquer lugar que vocês forem, que entrar em desespero, vocês compram um novo material. A questão não é só aqui. É um comportamento que vocês têm, entende? Que aqui tem que mudar. Porque a gente sempre está conversando sobre isso, já estamos psicoeducando, cada vídeo desses que você viu já está sendo psicoeducado, mas tem que abrir a mente, porque se vocês prestarem atenção nas tarefas e visualizarem o benefício delas e cortar essas ideias de grupo que fica pegando material e nessas coisas, porque vai criar estímulo. É a mesma coisa, você imagina, eu preciso economizar, digamos. E aí eu vou ficar olhando dicas e livros? Lógico que eu vou comprar. Eu preciso parar de tomar bebidas com álcool, certo? Vou ficar indo em lugares que todo mundo está bebendo álcool? Lógico que eu vou ter dificuldade, porque é um estímulo, né? Eu tô de dieta, aí vou ficar em canais vendo comida, vou ficar vendo filme de chefe de cozinha, vai criar um gatilho de vontade de querer comer. Então, você imagina, você está aqui nesse sistema que é pesado, que eu trabalho um monte de condições, que eu quebro todos os paradigmas e coloco vocês para serem arquiteto, construir todo esse mapa, toda essa arquitetura, construir tijolinho por tijolinho para a casa ficar bem sustentada. E é um material que fica tão bem montado que vocês vão usar em diversos outros locais também, entende? Aí imagina, fica lá vendo o professor vendendo não sei o quê, fica lá no outro lá que a pessoa vai fazer você revisar 3 vezes. Compra mentoria, gente, tem que tomar cuidado com esses estímulos, tá bom? Porque, obviamente, que aqui eu não vou ficar fazendo promessa de nada, porque aqui o método é ciência, o método é neurociência, são diversos estilos de aprendizagem aqui dentro. É isso, dentro das melhores bibliografias que existem pelo mundo, dos maiores, melhores cientistas comportamentais e de aprendizagem pelo mundo. Não passo tarefas para vocês porque, eu fui aprovada. Então, você também vai ser. Gente, isso não existe. Esses paradigmas têm que ser quebrados. Às vezes eu pego vocês falando assim, mas porque fulano de tal falou isso. Esquece fulano de tal. É você. É você que tem que construir aquilo que serve para você. Os fulanos de tais, que serve para inspirar, é onde você compra videoaula, material, adequa, entende? Mas toma cuidado com aquelas pessoas que vocês admiram, qualquer coisa, ela falar para você, tome 3 litros de Coca-Cola, porque você vai ser aprovado, e você está inseguro, você vai comprar. Aí vão lá e colocam um monte de gente dando depoimento, gente, esse monte de gente. Os cursos grandes têm milhares de concurseiros, milhares de estudantes que estudam por eles. O percentual de aprovado é pequenininho, porque esses daí que pegaram, já tinham uma carga uma vida pregressa, estavam bem emocionalmente. Não podia, não tá perfeito, mas se adequou àquela proposta, que a maioria não se adequa. Nós não sabemos estudar. Entende? Então, você pega o material, você está lá nos grupos, pegou um PDF imenso, não calculou se ele encaixa em você, não calculou as videoaulas, e só está indo, só está indo, só está indo, só está indo. Aí pega lá a trilha, não sei do que, e aí, cara do céu, pega um cronograma que já está pronto. Se fosse tão simples assim, seguir essa regrinha, todo mundo era aprovado. Raciocine. Se você compra um cronograma que esses cursos prometem aprovação, que você vai passar 3 vezes não sei o quê, e prometeu aprovação. Então, todas as 100 pessoas que compraram, que vai seguir a risca, todas elas vão ser aprovadas? Não, minha gente, tem todo o contexto por trás disso. E se vocês estão aqui, vocês estão fora disso que foi oferecido, porque começou lá, se perdeu, entraram outros fatores, desânimo, déficit nutricionais, tem um monte de coisas que está acontecendo junto, porque não pode só basta ter um melhor material de estudos, não é só isso. Tem o organismo, tem psicológico, tem o desenvolvimento da atenção. Porque se você tem um material maravilhoso, que eu sei que é muito bom, que explica muito bem, um professor extremamente didático, mas você tem dificuldade de atenção, você só vai anotando, depois você não junta um monte de material,
falta 60 dias, 30 dias para a prova, você entra em desespero, quer revisar tudo de novo, só que não teve repetição de revisões com espaçamento, não estudou de modo ativo, não montou um material de modo ativo. Lembra, jargão? O melhor material é aquele que você monta. Vamos repetir de novo? O melhor material é aquele que monta. O melhor material é aquele que se encaixa em mim, não que eu encaixo nele. Que eu, se eu um círculo, eu quero me encaixar num quadrado, não vai dar, não adianta eu ficar forçando o que não está dando. Quais foram os erros que eu cometi lá atrás? Foram esses. Esses foram os meus erros. Eu estou repetindo agora, porque é que toda vez que tem uma dificuldade, eu quero fugir, eu começo a dar uma justificativa, porque não está prestando atenção. Tem que prestar atenção. Muitos de vocês acham dificuldade em coisas porque não está prestando atenção. E como a gente já está desenvolvendo a atenção, vocês não têm esse comportamento, vai encontrar dificuldade, mas tem que forçar. Vai forçando que a coisa vai acontecendo, vai forçando que a coisa vai acontecendo. Entende? É mais ou menos assim, essa filosofia, esse entendimento, esse comprometimento que cada um de vocês precisa ter. Estamos conversados? É isso. Eu acho que depois disso, sobre lista de incidência, não tem mais dúvida. Tá desenhadinho que eu tô até perdendo a voz. Beijão. Juiz.